quer que eu acredite nisso? Faça-me um favor. Seu povo não vai a lugar nenhum. Tome teu cajado, Arão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Então, por causa da dureza do coração do faraó, as pragas começam a cair sobre o Egito. E a primeira praga é a água de todo o Egito se transforma em sangue. E isso está em Êxodo, capítulo 7, do 14 até o 24. O Nilo era considerado como se fosse um deus, a vida do Egito. E ali Deus estava dando um golpe forte no deus Hapi. E toda a água do Egito fica em sangue. Não só a água do Nilo, mas qualquer água que estava sobre o Egito. Tudo se transformou em sangue. E aí o Egito sofreu esse grande golpe, mas mesmo assim o faraó não cedeu para libertar o povo de Deus. E essa foi a primeira praga de 10 pragas que Deus lançaria sobre o Egito, e destronando cada deus que o Egito considerava. Agora entramos na segunda praga, a praga das rãs, que está descrita em Êxodo, capítulo 8, do 2 ao 14. E tal como a primeira praga atinge um dos chamados deuses egípcios, esta segunda não é diferente. Ela vai atingir o deus Heket, que é um deus em forma de sapo, em forma de rã, que os egípcios cultuavam. E Deus faz sair da água milhares e milhares de rãs, e elas sobem até sobre as camas dos egípcios. E mesmo assim o faraó não cedeu. Então Deus envia a praga dos piolhos e atinge em cheio o deus Tot. Os egípcios, que, segundo a história, raspavam toda a sua cabeça, tanto homens como mulheres, para evitar piolhos, agora Deus envia-lhes esta praga de piolhos em cima deles, para que eles possam libertar, para que o faraó possa deixar ir o povo hebreu. Mas, mesmo assim, o faraó endurece o seu coração e não permite que o povo de Deus saia do Egito. Êxodo 8, do 16 ao 19. E agora então, vamos chegar à quarta praga, a praga das moscas. E esta praga atinge em cheio os deuses Hathor e Nevis, que são deuses lá adorados no Egito. E esta informação está descrita em Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 ao 32. Então muitas moscas atingem o Egito, e Deus, para mostrar seu poder, deixa a vila dos hebreus totalmente protegida e totalmente ilesa em relação a todas as pragas que ele derramou sobre o Egito. E o Egito vê chegar aquele enxame de moscas gigantesco sobre eles e não podem fazer nada. Deus vai dando cada vez mais demonstração do seu poder, atingindo cada deus egípcio com as suas pragas. E ainda assim, Faraó permanece endurecido, com o coração fechado para não obedecer à voz do Senhor. E vem aí a quinta praga, a praga da pestilência sobre os animais. Os animais sofrem, morrem por causa dessa grande praga que Deus derramou, mas não sobre os animais dos hebreus, somente os dos egípcios, para desmoralizar os deuses Apis, Hathor e Nut. Êxodo 9, do 1 ao 7.
E agora chegamos à praga de número 6, a praga das úlceras. Êxodo 9, do 8 ao 12, essa praga vai atingir os deuses Sekhmet e Imhotep. Moisés lança um pó sobre o ar e todo o povo do Egito é acometido por úlceras em todo o seu corpo. Mas infelizmente, mesmo com tudo isso, o faraó continuou endurecido e cada vez mais enfurecido na sua arrogância e não deixava o povo ir. Então veio sobre o Egito a 7ª praga, a praga da chuva de pedras de granizo. Deve ter sido terrível essa praga. Está descrito em Êxodo 9, do 13 ao 35. E essa praga atingiu em cheio os deuses Set e Ísis, deuses do Egito, que não puderam fazer nada em relação ao poder de Deus. Tem um versículo que Deus diz que se faria engrandecer sobre todos os deuses do Egito. Então cada praga ela ia atingindo especificamente um deus que os egípcios achavam que os protegia. Mas Deus, através do seu poder, ia envergonhando um por um, demonstrando claramente que não eram deuses coisa nenhuma, só existe um Deus. Então, caminhamos para mais uma praga, a 8ª praga. Está em Êxodo 10, do 1 até o 20. É a praga dos gafanhotos. Essa praga atingiu em cheio os deuses Shu, que era deus do ar, e Sebeque. E Deus traz sobre o Egito esses gafanhotos que entram no palácio, entram nas casas, nas fazendas, em toda a área do Egito, menos na terra de Gósen, aonde estavam os hebreus. Mais uma demonstração de poder do nosso grande Deus. E Faraó, com tudo isso, não se arrepende, não amolece o coração. Então é preciso que venha mais uma praga, a 9ª praga. E dessa vez é a praga da escuridão. Está descrito em Êxodo 10, do 21 ao 23. E ela vai atingir o deus Amon-Ra, que segundo a crença egípcia era o deus Sol, que lutava toda noite com a serpente para que pudesse de novo chegar à luz do dia. Porém, essa praga da escuridão dura 3 dias, desmontando assim o deus Sol. E agora vem a 10ª e última praga, a praga da morte dos primogênitos. E essa praga, ela vai atingir todo o primogênito do Egito, mas não atinge nenhum primogênito dos hebreus, porque eles tinham que colocar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, que estavam agora fazendo a Páscoa, como está aí Moisés ensinando ao seu povo sobre a primeira Páscoa. Aqui Deus institui. E enquanto isso, o Egito está sofrendo com a morte dos primogênitos. Isso está em Êxodo capítulo 11 e capítulo 12. Essa praga, ela vai atingir os filhos de Ra. E Faraó, que era considerado o filho de Ra, não pôde fazer nada para proteger seu filho. E seu filho é levado dele como primogênito do Faraó. E dessa forma, Deus retira o seu povo com mão forte da terra do Egito.